Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. E esse é o primeiro vídeo do ano de 2021 e eu quero primeiramente desejar a todos vocês um feliz ano novo. Quem aí está empolgado e motivado com o novo ano que se inicia? Deixa aí nos comentários. Quem aí já comprou uma agenda para começar os seus novos projetos? Gente, eu estou super empolgada. Esse ano vai ser um ano que nós vamos conquistar, nós vamos evoluir e orar para que dê tudo certo. E no vídeo de hoje, o projeto que eu vou trazer para vocês é essa caixa organizadora feita com papelão e tecido, com acabamento super bem feito, uma caixa super reforçada que vocês vão amar o resultado. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E agora vamos para o passo a passo? Então, os materiais que eu vou utilizar para fazer essa caixa organizadora é o papel cartão, cola e tesoura, papelão, tecido da sua preferência e essa alça é opcional, tá? Você pode usar a alça que você quiser. Então, para fazer essa caixa organizadora, eu já deixei aqui tudo cortado para o vídeo não ficar muito prolongado. E as medidas que eu vou passar para vocês é a medida que eu fiz para minha casa de acordo com a minha necessidade. Mas conforme eu vou mostrar no passo a passo, você pode fazer no tamanho que você achar melhor da sua necessidade aí na sua casa, tá certo? Então, para fazer o fundo dessa caixa organizadora, eu vou usar essa medida aqui de 30 por 25, tá? Uma medida dessa. Vou precisar de duas abas de 26 por 14,5 e duas abas de 30 por 14,5, ok? E agora, o próximo passo é forrar todas essas partes aqui com o papel cartão. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Vou pedir pro Edson mostrar aqui para vocês. Eu fiz essa caixa com duas camadas de papelão para ela ficar bem reforçada. Então, de acordo com o papelão que você for usar, você vê a necessidade de se precisa fazer com duas ou mais camadas. Fica à vontade, você faça do jeito que você achar melhor. Eu fiz com duas, achei que tá suficiente. Então, agora eu vou para a colagem. Então, eu vou virar essa parte branca do papel cartão, vou colar esse lado aqui porque eu vou precisar da parte branca para ficar por dentro da caixa. Vou usar a cola branca. Gente, eu uso a cola branca PVA para artesanato porque ela é mais reforçada, ela é mais grossa, mais consistente, o trabalho fica melhor. Já colei a parte do fundo da caixa, né? Olha só. E agora eu vou colar as abas. Viro aqui, né? Que eu vou usar a parte branca. Vou passar a cola aqui. Já colei a aba aqui no papel cartão e note que aqui, ó, gente, eu tô deixando um espaço de 3 centímetros. Em todas as abas eu vou fazer isso, tá? E depois eu vou explicar pra vocês o porquê. Então eu tiro aqui essa parte. Aqui eu vou fazer uma marcação, não vou passar o estilete, mas só para fazer uma marcação, não é para cortar. Porque aqui eu vou virar essa aba. Olha, tá vendo? Vou virar essa aba, vou passar cola aqui também.
Então aqui já tá pronto, olha, já colei a parte de baixo, as duas abas menores e as duas maiores, né? Todas essas daqui eu deixei essa abinha que eu mostrei pra vocês como que eu fiz. E agora eu vou fazer a montagem da caixa. Então agora para montar a caixa, eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Fita crepe, porque eu vou começar pelas abas maiores. Eu vou passar a cola aqui. E vou colar ela aqui, ó. Vou prender com a fita crepe para ajudar a segurar até ela colar. Pronto, já colei. Olha aqui, gente, como ficou bem reforçada, tá vendo? Essa fita adesiva aqui você pode deixar na caixa, porque ela demora um pouquinho mesmo pra secar e não tem problema que ela fique aqui. E pra ficar mais reforçado ainda, eu vou fazer uma cantoneira em cada lado aqui da caixa. Então, eu peguei aqui a medida de 14,5 por 4. Você vai precisar de 4 partes dessa, olha. 14,5 por 4. Vou precisar de 2 partes dessa de 26 por 4 para colocar aqui embaixo. E vou precisar de 2 partes dessa aqui de 31,5 por 4, certo? Para ficar bem reforçado e o acabamento ficar bem bonito. Aí você faz a medida, né? Aqui 31,5 por 4, divide no meio, faz uma marcação e aí depois é só colar. Vamos lá? Prontinho, pessoal, olha só, já colei todas as quinas, olha como ficou, tá bem reforçado a caixa. Agora o próximo passo é a parte que eu vou passar o tecido na caixa. Você pode também colocar o tecido diretamente aqui na sua caixa. Eu preferi passar para o papel cartão. Então o que eu fiz? Eu tirei todas as medidas, a medida daqui desses dois lados, né? Fiz 2 partes que tá dando aqui 31 por 14,5 e dessa outra parte menor também dos 2 lados que tá dando 26 por 14,5 e a parte do fundo que é 31,5 por 26. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou passar todas essas partes para o tecido, exceto a parte do fundo. A parte do fundo eu vou deixar branco mesmo, mas se você quiser, você também pode encapar, tá bom? Então, pessoal, aqui eu vou começar pela lateral maior, que é essa daqui, né? Vou passar a cola aqui nessa parte e vou deixar uma sobra de 3,5 cm de cada lado, em cima, dos 2 lados e embaixo, tá bom?
Pronto, olha, já colei as duas partes aqui. Vocês viram, gente, que tecido lindo? Tem cada tecido lindo, quando eu vou na loja eu fico doida. Então, agora aqui eu vou colar somente essa parte aqui. Essas outras aqui eu vou deixar assim, depois eu mostro pra vocês o porquê. Vou fazer isso nas duas partes. Então aqui agora, gente, eu vou colar essa outra lateral menor, que é esse lado daqui, né? As duas partes. Porém, tem uma diferença. Vou deixar o espaçamento também, como eu deixei dessas outras partes maiores, mas na hora da colagem eu vou colar essas três partes e só vou deixar a parte de baixo, a sobra de baixo sem colar, tá certo? Essa eu só colei em cima. E essa aba menor, eu vou colar as três partes, só vou deixar solta a de baixo, ok? Pronto, então estão as quatro partes das laterais prontas. O fundo, como eu falei pra vocês, vou deixar o meu fundo branco, mas se você quiser encapar também, você pode encapar, tá bom? Então agora eu vou começar a montagem. Na montagem, a primeira parte que eu vou colar vai ser essa maior, né? Vou passar a cola aqui, ó, tá vendo? E essa parte da sobra eu vou colocar pra dentro, tá certo? Então aqui, olha gente, passei a cola aqui, só que enquanto eu faço a colagem das outras partes, ela não soltar, eu vou colocar fita crepe. A mesma coisa eu vou fazer desse lado. Vou colar aqui e vou pôr a fita crepe para segurar, para que eu possa fazer as outras partes sem ela ficar levantando. Fazer o mesmo processo com a aba maior desse outro lado aqui. Pronto, olha só, colei as duas laterais maiores, deixei as abas pra fora, essa parte também, e agora eu vou colar essa parte aqui.
Agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Pronto, agora eu vou finalizar aqui a parte de baixo. Aqui, para ficar um acabamento bom, eu vou colar assim e assim, certo? Pronto, a colagem já foi feita, agora eu vou aguardar o processo da secagem e enquanto isso eu vou deixar essas fitas aqui, ok? Pronto, olha só, gente, já tá seco agora aqui a colagem que eu fiz, já tirei as fitas adesivas e agora aqui a parte do fundo. Como eu falei pra vocês, eu vou colocar o papel cartão, mas se você preferir forrar também, que nem eu fiz aqui nas laterais, você também pode forrar, tá? Então com a cola PVA para artesanato eu vou colar o papel cartão aqui. Pronto, já está colado o fundo da minha caixa, olha só como ficou. Como eu falei pra vocês, se vocês quiserem encapar como eu fiz aqui nas laterais, fica a seu critério, tá? Olha só como ela ficou bem durinha, olha, resistente, tá vendo? Essa caixa é muito útil, gente. Eu fiz ela pra ajeitar algumas coisas aqui em casa e eu vou fazer várias. Só fiz algumas aqui pra mostrar pra vocês, mas eu adorei esse projeto. Agora eu vou pra parte da alça, pra colocar aqui na frente. Então, eu achei essa tira de couro, achei lá na 25 de março. Eu não sei de que estado vocês são, mas em armarinho geralmente você encontra essa tira. Para fazer a alça, eu vou precisar de 15 centímetros. Vou fazer um buraquinho aqui. Então, gente, aqui para fazer um detalhezinho bonitinho aqui na alça, eu vou usar esse colchete. Esse colchete, ele é conhecido como colchete bailarina. Você encontra também em armarinhos. Ó, ele abre assim, ó. Como eu vou fazer colado, eu só tô usando ele como detalhe mesmo, então eu vou cortar aqui. Olha só. Então, como eu vou usar, vou colar com cola aqui, eu fiz isso. Mas se você quiser, vou colocar peso, então eu aconselho você a colocar o colchete bailarina nessa parte antes de você colar na caixa, tá? Como eu não vou colocar peso, eu vou fazer colado mesmo e vou colar com a cola instantânea. E aqui está finalizado o nosso trabalho de hoje. Olha só, gente, como ficou lindo esses gaveteiros. Você pode usar a estampa que você quiser, você pode fazer maior, menor, como eu falei no vídeo pra vocês. Olha, essas aqui eu vou usar no meu armário, você pode usar num espaço no banheiro, na sua sala, fazer até almofada pra combinar, fica super bonito e além de tudo, elas são bem resistentes. Eu fiz assim gaveteiro porque a minha intenção é colocar no armário, mas se você for usar num outro espaço e quiser fazer uma tampa para colocar aqui também vai ficar super bonito. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. Ative o sininho para receber as minhas notificações. Compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe o seu like, o seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!